Que o Makoto é o terror da deusa, todo mundo já sabe, cara. Mas será que você sabe por que o Makoto se tornou tão temido e tão amado até por alguns dos outros deuses? Não é só restringido a essa deusa não, a gente tá falando do universo de deuses no geral. Vem comigo, mano, bora entender por que ele é um cara tão fora da curva assim, como ele conseguiu se tornar o assunto mais falado em Yggdrasil, que é a árvore do mundo, né? Literalmente é onde todos os deuses estão juntos ali. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, o Makoto agora caiu na boca dos deuses. Virou o assunto do momento, cara, manchete entre muitos deles. E rolou uma reunião na qual mostrou pra gente que o Makoto não era pra estar vivo. Na realidade, o destino dele era completamente diferente. Mas isso porque ele não tinha se ligado ainda que deixar o like no vídeo dá uma força do caramba pra ele, pô. Ajuda em toda a jornada. Então tu já se ligou, né? Tu não vai ser tão burro igual a ele e vai deixar o like aí, mano. Bora caminhar nessa jornada junto aqui, cara. Não perde tempo, seu destino pode mudar depois desse like, hein? Capricha aí, mano. Tamo junto e vamos que vamos. Na região do norte do Reino Divino da Europa, tem 3 deusas que gerenciam o destino. Cada uma dessas 3 deusas irmãs, né, é responsável por uma parte determinada do destino. A primeira é responsável pelo passado, a do meio, o presente e a mais velha, a do futuro. Como um todo, elas são uma das divindades supremas do mundo e pode-se dizer que são deuses independentes, tá? Não precisam dos outros deuses para existir de fato. Seus deveres são registrar o passado e o presente para poder usar isso para prever o futuro. Uma das irmãs de Norne se chama Urd, é a mais velha de todas. Ela se interessou pela perturbação que estava acontecendo, né, perto dali da árvore de Yggdrasil, que justamente foram 3 deuses que estavam vindo para conversar com elas, né, nessa mitologia nórdica aí. A irmã do meio de Urd é Verdande, a irmã do presente, e a que falta é a Skuld, que é a irmã mais nova de Norne, a deusa que prevê o futuro. Embora sejam deusas do destino, elas realmente não têm muito poder para lutar com os outros deuses. O único que pode lutar ali é a Skuld, de fato. Só que nesse momento elas receberam as visitas inesperadas de Athena, Susanoo e Daikoku-ten. E a irmã mais velha geralmente não tem muito interesse nas coisas, né? Ela simplesmente fica se movendo pelo reino celestial. E ela fica surpresa com a combinação de deuses que apareceu diante dela. 3 deuses absurdamente fortes. Depois de ver o Susanoo, a situação não causou tanta preocupação para Verdande e ela até ficou totalmente relaxada, começou a perguntar sobre Tsukuyomi, que estava na verdade doente nesse momento, muito provavelmente por causa da bênção que ele deu para o Makoto. O Makoto tinha alguma coisa a ver com isso, mas atualmente o Daikoku-ten estava descansando, né, dormindo e se recuperando como ele podia. A irmã mais velha, Urd, estava surpresa de Verdande tenha feito tal promessa com os deuses de aceitar a visita dos 3. Skuld interrompeu então essa conversa entre os deuses e depois suspirou para que todos voltassem aos tópicos que eles queriam falar. O assunto ali era que o Susanoo queria saber o máximo possível de informações sobre o garoto, que você já sabe quem é. Makoto Mizumi, exatamente. Ele que era uma criança humana, que estava de fato relacionada à razão pela qual o Tsukuyomi estava na situação que ele estava, eles queriam saber tudo possível daquilo para ver se tinha como reverter tudo. No momento que o Susanoo mencionou o nome do Makoto, as expressões das 3 irmãs mudaram, literalmente surpreendendo o Susanoo. Ou seja, já que eles não devem se importar ou ter conhecimento sobre nenhum ser humano em particular, por que elas estavam daquele jeito? Aí é que a gente descobre que o Makoto era uma criança incomum, que teve uma educação muito peculiar, muito singular, e que o Skuld estava interessado nessa criança por causa de um motivo específico. Qual seria esse motivo? Já vou te explicar. O Makoto, mesmo que ele seja de outro mundo, o seu fio do destino foi dado às 3 irmãs quando ele nasceu nesse mundo. E ele foi capaz de agarrar o seu verdadeiro talento à força. Literalmente, o talento que ele tem agora, que é do arco e flecha. O Skuld costumava chamar o Makoto de trapaceiro. Ele literalmente desafiou os limites físicos do destino. Ué, mas como assim, cara? Em primeiro lugar, ele deveria morrer depois que a irmã mais nova dele nasceu. Mas isso foi completamente evitado, porque ele encontrou um curandeiro que conseguiu ajudar ele. Só que ele não percebeu o poder que o curandeiro tinha, que era absurdo. Conhecer esse curandeiro que ele conheceu era uma coisa raríssima de se acontecer, especialmente no mundo humano. E isso era uma coincidência absurda demais. Como Athena tinha até essa ideia na mente, ela sabia muito bem disso. E as irmãs Norne também pensaram o mesmo. E elas já tinham até investigado se tinha alguém por trás, achando que literalmente estava guiando o destino do Makoto. Quando na verdade o fio do destino dele apenas se entranhou por uma coincidência. Não teve truque de ninguém interferindo nisso. Ele escapou do destino da morte por pura coincidência, galera.
porque ele tinha uma força de vontade. E isso valeu por pelo menos 5 vidas, tá ligado? E assim o seu fio do destino começou a girar novamente. E quando ele foi seguido pro futuro, as irmãs viram que fez uma transição pro seu mundo antigo de volta. Ou seja, dá uma brecha gigante pra gente ver que o Makoto no futuro volta pro mundo original dele, a não ser que ele consiga burlar esse sistema de novo e mude o seu destino novamente. Essa era a razão pela qual a Scud estava interessadíssima pelo garoto. O deus chamado Daikokuten duvidava das palavras de Scud de verdade quando descreviam o Makoto como um trapaceiro. Mesmo que ele esteja assumindo a forma do Daikokuten, ele é na verdade o deus da guerra do hinduísmo, Shiva, né? E lá, quando você fala alguma coisa referente a fraude, literalmente você está se referindo à obtenção de poder injusto, desafiando as próprias leis do mundo. E não é esse tipo de coisa que o Makoto fez. Seria demais usar a palavra fraude para descrever apenas uma pessoa que evitou o destino de ser morta pela fortuna. Só que a parte da trapaça não vem disso, vem do talento que o Makoto pegou à força. O fato é que todo mundo nasce com pelo menos um talento ou mais, né? Beleza. E o Makoto não é uma exceção fora dessa regra. Ele nasceu com um talento apenas, mas esse talento era terrivelmente assustador. Ele não deveria ser capaz de despertar esse talento por causa da sua morte prematura. Só que a morte não aconteceu. Ou seja, para sua surpresa, não é o arco e flecha, meu querido. Até porque isso acabaria tornando a lei da física uma habilidade de nível conceitual, não apenas um nível de precisão e habilidade que ele possa alcançar. Foi concordado até pelos próprios deuses, quando ele pegou o arco e flecha, que ele não era bom de arco e flecha. O Susanoo ouviu falar sobre essa habilidade do Makoto de se concentrar e tal pelo Tsukuyomi. A capacidade de concentração dele, de acertar o que ele desejasse, era absurda. E de acordo com o Tsukuyomi, essa habilidade acabaria por ultrapassar os limites físicos do próprio mundo. É uma excelente habilidade que é bastante útil no mundo hostil que ele vive, né? Que agora ele tá. Só que o fato dele obter esse outro talento foi porque a Scud chamava ele de trapaceiro. Ter um talento significa que você tem um caminho só que você pode seguir para despertar o seu talento. Na verdade, as pessoas nem sempre percebem o seu próprio talento e às vezes também nunca o despertam. Mas ele é diferente de qualquer um. O Makoto percebeu o talento dele. Ele ficou ciente que existia um talento diferente, mas ele simplesmente virou a cabeça e desviou os olhos desse talento. Não sei se foi uma decisão intencional ou inconsciente dele. Talvez tenha sido porque ele não tinha o talento que ele queria ter de fato. Ou algo que não seria tão efetivo para ele no mundo que ele estava vivendo naquele momento. A dúvida que estava na cabeça de todos os deuses era de fato por que alguém negaria o seu talento enquanto ele entende o próprio talento, quando ele descobre o que era o Makoto, o que ele queria. A gente sabe que ele descobriu o seu verdadeiro talento quando ele era muito jovem, então eu duvido que ele se lembrasse sobre alguma coisa. No entanto, mais tarde, ele encontrou de fato o tiro ao arco e se apaixonou por isso. Só que ele não tinha o talento do tiro ao arco. O Makoto não tem outro talento além do talento do qual ele desviou os olhos. Mas ainda assim, e tá andando diretamente nesse caminho que é completamente o oposto do que ele estava. Ele tá literalmente numa estrada que não tem fim ou direção. Literalmente criando um caminho no qual os próprios deuses não conseguiriam prever. É uma coisa surreal, né, cara, você parar pra pensar nisso. O Susanoo começou a simpatizar com o Makoto por causa disso. Ele também se apaixonou pelo arco, mas infelizmente esse amor nunca mais voltaria pra ele. Claro que esse talento compreendeu a base da força do Makoto. E apesar da gente não saber exatamente qual é esse talento até o momento, a gente sabe que o talento do Makoto era realmente maravilhoso. E apesar disso, ele ainda escolheu passar por todas as dificuldades que ele passou em outras estradas. É como uma pessoa que tem o talento de andar num tapete vermelho na frente dele, mas o Makoto escolheu ignorar esse tapete e ir andando pela calçada, tá ligado? É tipo isso. Ele preferiu ir pra uma parede grossa ao invés de entrar pela porta e ficar batendo naquela parede com as próprias mãos. Só que se o Makoto não tivesse ignorado esse seu talento, já é descrito pra gente que ele deixaria um grande marco com seu nome na história. Ou seja, seria muito importante. Além disso, eu tenho certeza que ele não teve a escolha consciente de desistir, mano. Não é possível. Eu acredito que esse conceito não exista pra ele. A razão pela qual ele poderia continuar fazendo o tiro ao arco tão feliz do jeito que ele estava, talvez ele nem tenha tido tempo de pensar em desistir disso, porque ele estava tentando tanto com seu corpo fraco de ficar mais forte, que ele acabou conseguindo, tá ligado? Eventualmente o destino girou contra o talento do Makoto e criou um novo talento pra ele. Ele literalmente derrubou aquela parede que ele estava martelando, cara, que é contra todas as leis que já existem. Isso, aparentemente, todo mundo ficou surpreso, porque ele foi capaz de criar um novo talento, que era o que ninguém tinha feito nunca na história. Sabe o que é isso? Até chegaram a existir pessoas como Alexandre o Grande, que no passado era um grande governador grego da Macedônia, e nos últimos anos também, perto da história, seria o Hans Ulrich Rudel,
que era um piloto alemão que foi creditado por 8 vitórias em batalhas sozinho, destruindo 500 e poucos tanques, 800 veículos, tipo, muita coisa. Ambos esses homens nasceram com talento e destinos diferentes, assim como o Makoto. Só que em comparação com eles, a escalada do destino do Makoto também era diferente. No entanto, nesses dois casos aí, eles reescreveram o talento e evitaram os seus tempos originais de morte. Eles ficaram vivos mais tempo. Só que o Makoto fez era literalmente inédito. É provavelmente a primeira vez que alguém adiciona um talento. Ele não perdeu o talento antigo. Ele tem os dois, ele pode escolher disso. O Susanoo e Daikoku-ten e Athena, nesse momento, são silenciados pelas palavras ditas por Urd. Ou seja, eles acreditaram que as deusas Norden estavam numa situação em que, mano, explodiam cabeças. Em outras palavras, o Makoto era alguém que influenciaria o mundo muito, cara. Tipo, absurdo. Eles se perguntaram por que essas três irmãs não informaram isso aos outros deuses. Porque normalmente, como uma tal pessoa existe, se essa pessoa que influencia o mundo poderia existir, ela teria que ser vigiada de perto pelos deuses. E o Makoto não tinha ninguém vigiando eles. Mas isso não aconteceu porque, independente do seu futuro, seu potencial, né, de influenciar o mundo e derrubar a sua morte, ele era uma pessoa normal, no final das contas. Ele nem seria adulto antes de se transferir para o seu mundo de volta. Isso dá pra gente duas alternativas. Ou o Makoto vira imortal e volta para o seu mundo sem envelhecer, porque ele não morre de velhice, ou então ele simplesmente está próximo de voltar. Não vai ficar muito tempo lá no mundo da deusa, não. Ele vai voltar para o seu mundo daqui a pouquinho. A gente tem algumas especulações aí. Eu sei que dessa forma não tinha uma necessidade de colocar ele na lista dos humanos que seriam observados de perto. Basicamente não foi por negligência, mas pelo julgamento das três irmãs que fizeram sobre o Makoto, sobre a influência dele no mundo. Dessa forma, Daikoku-ten e o Susanoo estavam doidos para saber mais sobre essa criança. Talvez o destino que o fio dele estivesse girando agora já tenha sido literalmente desvendado muitas vezes e mudado várias vezes. Mesmo que seja incrivelmente difícil você continuar perfurando uma parede que não deve simplesmente quebrar ela, conseguir atravessar essa parede e entender o talento por trás dela era algo surreal. Do ponto de vista das pessoas que governavam o destino, é algo próximo a uma fraude. Ele estava literalmente roubando contra a vida, contra o destino, mano. E isso não parava. Tem direta ligação com a habilidade dele de morrer toda vez que ele treina o arco e flecha. Por isso, ele quebrava toda vez uma parede. Toda vez uma parede ele estava quebrando quando ele treinava o arco e flecha. Mas para os outros deuses, isso era muito interessante. Então o Susanoo faz uma pergunta para Skuld para saber qual era o talento original do Makoto. Até porque até aí eles já tinham aprendido como ele obteve outro talento, mas não tinham ouvido qual era o talento que ele escondia, né, de fato. Daí a Urd entregou um pedaço de papel pro Susanoo com um sorriso. E aí toda a galera olha pro pedaço de papel ali, os três deuses. No entanto, nenhum deles parece ficar surpreso porque não tinha nada. Tá em branco. Essa habilidade estava dentro do alcance de todas as expectativas de cada um. Todos eles fecharam os olhos e por um momento refletiram sobre alguma coisa dentro do papel. Quando os três abriram, a gente viu as pálpebras dele começarem a tremer, tá ligado? Literalmente eles estavam eufóricos. As expressões dos três, quando viram aquilo que o Makoto largou, era algo complicado da gente poder pensar. E você pode até ver todas as palavras de cada um que estavam cheias de simpatia pelo Makoto. Todos eles começaram a de fato gostar do Makoto. Então Athena, Daikoku-ten e Susanoo se prepararam nesse momento para conhecer o Makoto. Só que ainda não acaba aí. As próprias deusas Norne titularam que a deusa que convocou, né, a Bug, que convocou o Makoto para aquele mundo, era uma deusa que teve uma má sorte de levar uma pessoa que pode influenciar até mesmo no seu próprio mundo de origem pro mundo dela. Mano, aquilo ali ia simplesmente destruir o mundo dela também. Elas até falaram o seguinte: se você tentar distorcer o destino em suas próprias mãos, haverá uma distorção em algum lugar ao longo do caminho. Se você continuar fazendo isso para realizar erros, até mesmo um deus cairá do céu. Galera, na boa, tô arrepiado. Mano, quanto tempo, eu tô ficando arrepiado direto, cara. Tô com uma sensação muito louca. Isso foi uma frase com muitas brechas, mano. Porque agora nós sabemos que o Makoto tem uma influência absurda sobre o mundo e que um deus pode ser batido de frente com ele caso tente distorcer o destino do Makoto. Jogar ele literalmente pro fim do mundo, igual a deusa fez, pode ter mudado o caminho dele mais uma vez, refeito o fio do destino do Makoto e fez ele girar novamente, fazendo com que ele se torne muito mais do que apenas um ser supremo, tá ligado? Ele pode fazer literalmente a deusa cair e tomar o lugar dela se ele quiser, até porque encaixaria perfeitamente com ele conseguir voltar para o mundo original dele depois de se tornar um deus. E pelo visto, antes de se tornar adulto ainda. É aquilo, a história pode seguir e ele aceitar se tornar imortal, porque o Makoto só não é imortal porque ele não aceita. Ele não gosta do estilo de imortalidade, mas se ele vier a aceitar isso, ele pode se tornar imortal e aí voltar para o seu mundo depois de superar a deusa. Agora,
com relação ao verdadeiro talento do Makoto, pode ser que o Daikokuten e o Shiva, que é um deus da destruição, simpatizou com o Makoto, quando ele mostrou a outra versão do Makoto aí, como se fosse um teste. E o Makoto tenta ignorar tudo que é a morte e a destruição, literalmente. Tanto que ele chora pra caramba quando ele mata aquela mulher lá no final da primeira temporada e tal. Com tudo isso, só resta uma coisa pra gente. O Makoto tinha o talento para destruição, por isso que ele tem uma afinidade com o Daikokuten direto, que é o deus da destruição também. Talvez pelo fato da mãe do Makoto ter se relacionado com um ser maligno, né, que ela se relacionou com o demônio, a gente já falou disso aqui em outro vídeo da família do Makoto. Se você não assistiu, vou deixar o link aí na descrição, você vai lá, corre e assiste esse vídeo também, que é muito top. Mas passando disso, não é algo confirmado pra gente, é apenas uma teoria. Talvez ele tenha simplesmente ignorado esse talento seguido para esse outro mundo, né, o mundo dele de fato, e acabou intrigando tanto os deuses pelo fato dele não aceitar o poder da destruição, então da própria imortalidade, porque ele não era imortal, ele simplesmente descobriu esse poder depois que ele conseguiu ser curado pelo curandeiro, o que gera pra gente muitas dúvidas. Ele não ia despertar o talento. Então pode estar ligado de qualquer forma à imortalidade. E seria muito bom a gente ver isso, ele aceitando isso nesse novo mundo e voltando pro mundo dele de volta. Cara, tô muito louco pra ver isso acontecendo. Se for acontecer, mais pra frente com certeza eles vão liberar mais informações sobre isso. Não vai deixar uma ponta solta aberta. Até porque o encontro do Makoto com os deuses já aconteceu na novel. Eles têm ali uma amizade de fato, recebeu os presentes. Ele viu muita coisa, viu o destino dele se ele tivesse escolhido outros caminhos. Cara, tem muita coisa que rolou. Então assim, é uma possível habilidade suprema que ele tem. E a gente pôde ver isso direto na conversa dos deuses sobre o Makoto. Agora, se você gosta de Tsukimichi, tem que tocar aqui do lado, ó. Toca aqui, se inscreve aqui no canal, cara, pra gente deixar você informadíssimo de Tsukimichi. Vem trazendo sempre história aqui no canal pra vocês, sempre trazendo muita informação. Cara, Tsukimichi é uma obra-prima aqui do canal por causa de você, mano. Então, se inscreve aí e ativa o sininho. Garante a sua vaga no próximo vídeo, que a gente tá sempre trazendo coisa nova. Tanto de Tsukimichi quanto de outros animes. Vai que eu já trouxe um anime aqui que você se amarra também e você pode vir assistir com a gente. Então, vem trocar essa ideia que é bom demais. Aproveita aí. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por isso tudo. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Valeu!